Otávio na área para trazer mais um vídeo para que você possa pensar fora do cérebro. E a mensagem de hoje eu quero falar com você sobre a fé. Lá em Efésios 2:8, a palavra de Deus diz: "Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus." Ou seja, a salvação ela foi nos dada pela graça de Deus. E para acessar a salvação, a gente precisa da fé. Só que, além da salvação, a graça também nos trouxe muitas outras bênçãos de Deus. E é isso que eu quero te fazer pensar hoje. Como, por exemplo, Deus ele nos dá a cura pela graça. Deus ele nos dá a prosperidade pela graça. Deus ele nos dá as bênçãos que recebemos através de Abraão pela graça. Só que tudo isso vem pela graça de Deus. Mas o caminho para acessar tudo isso que Deus nos deu, o meio que temos que usar é a fé. Então a fé, ela nos dá aquilo que recebemos pela graça. E eu quero compartilhar isso, eu quero compartilhar com vocês um testemunho meu que eu obtive de ontem para hoje. E até mesmo eu falei com Deus que iria estar testemunhando sobre isso. Ontem eu cheguei em casa, né? Eu fui à igreja e quando eu cheguei em casa eu estava sentindo uma dor de garganta e comecei a sentir uma febre. E aí comecei a sentir febre e muita dor de garganta. E quem tem dor de garganta sabe que você fica salivando, engolindo saliva e sentindo muita dor. E eu comecei a orar a Deus, eu comecei a tomar posse da cura que eu já tinha recebido e falei com Deus. E comecei a falar e falei com Deus que só iria sair ali quando Ele me desse a resposta. E aí um caminho que eu utilizei foi usar a palavra dele, pois assim é a forma a qual eu tenho aprendido. E eu quero até compartilhar com vocês 2 livros aqui que tem me ajudado muito. Um deles foi esse aqui, Provisão do Céu, primeiro livro que eu li. E o que eu tô lendo agora no momento é esse, Fé. Recomendo vocês a lerem. Porém, esses livros não fazem nenhum sentido se você não estiver com a Bíblia, se você não tiver conhecimento bíblico e não estiver estudando ela. E prosseguindo, durante a oração, eu estava falando muito com Deus e eu falei com Deus o seguinte, que eu só iria sair quando eu recebesse a resposta. E aí eu lembrei de uma palavra de Deus que diz assim: "Vocês, homens maus, sabem dar coisas boas para o seu filho, quanto mais ao Pai Celestial vai dar muito além daquilo que pedimos." E como ontem foi Dia dos Pais, eu falei essa palavra e pedi a Deus que Ele tirasse a minha dor de garganta. E foi na hora. Deus tirou a dor de garganta, mas eu ainda continuei com febre. Porém, eu não tinha mais dor de garganta. E quando eu estava até chegando em casa, eu pensei em tomar o remédio, mas eu decidi fazer desse momento uma oportunidade. E foi onde eu falei com Deus que iria fazer esse vídeo através desse milagre que Deus iria fazer na minha vida. E hoje pela manhã, quando eu acordei, eu não senti nenhuma dor de garganta, mas eu acordei também com muita febre. Eu estava suando frio. E o que eu pedi para Deus foi para que Ele pudesse novamente operar um milagre em mim. E eu fiquei meditando e buscando na palavra dele. E aí eu lembrei da passagem que diz lá em Isaías 53,
onde a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele sofreu tudo aquilo. Ele sofreu até a morte de cruz por nós. Então, eu tomei posse dessa palavra, como diz que ele levou sobre si ele levou as nossas doenças, nossas enfermidades. E eu fiquei meditando nessa palavra e pedi para que Deus pudesse tirar essa febre de mim. E aí, quando eu declarei essa palavra, a febre também saiu. Porém, aí apareceu outra coisa, que foi a dor de cabeça. Eu fiquei pensando, Deus está querendo me ensinar algo. E hoje, na meditação, no estudo de hoje, eu estudei sobre a fé, a graça e a misericórdia, que foi o início do assunto desse vídeo. E o que eu quero dizer para vocês: muitas das vezes nós usamos a fé somente para acessar aquilo que desejamos. Só que a fé, ela foi feita para acessarmos aquilo que já recebemos pela graça. E quando você já recebeu pela graça, você não precisa fazer esforço. Agora, quando você quer usar a fé para usar aquilo que você deseja, que Deus não te deu pela graça, aí é onde você vai ter que usar o teu esforço. Então, é onde você vai ter que se esforçar para acessar algo que você deseja. O que eu tô querendo te mostrar com isso? A cura, eu não preciso me esforçar, porque Deus já me deu. Ele me deu de graça. Então, eu só preciso acessar a minha fé e só preciso usar a minha fé para que eu possa recebê-la. Porque Deus me deu isso pela graça. E muito além disso. E a misericórdia, Otávio? Antes eu vou definir aqui para vocês o conceito que eu tenho de fé, graça e misericórdia. A fé é a convicção daquilo que você não viu, como diz lá em Hebreus 11:1. E a graça? A graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. E o que é a misericórdia? A misericórdia é quando a gente não recebe aquilo que merecemos. Então, tenha bem definido esses conceitos. A misericórdia é porque você não recebe aquilo que merece, ou seja, se eu pequei, se eu fiz algo errado, eu deveria merecer um castigo. E aí, quando que a misericórdia de Deus age sobre minha vida? Quando eu não recebo esse castigo. E a graça não está ligada a isso. A graça está ligada quando eu recebo algo que eu não mereço. E eu quero compartilhar isso para que você possa agregar mais no conhecimento, assim como eu tenho aprendido também em minha vida. Então, use a tua fé para acessar aquilo que Deus já te deu pela graça. Pois dessa forma você vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. E Ele quer fazer o sobrenatural na nossa vida. Por isso, medite e busque na palavra dEle. Conheça a palavra dEle, para que quando você estiver em situação de necessidade, você usar a própria palavra de Deus para acessar aquilo que Ele já te deu. E para ter esse acesso, você precisa usar a fé. E esse é o recado de hoje que eu queria deixar para vocês. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí embaixo e se inscreva no canal. Um forte abraço, que Deus continue nos abençoando.